A China é uma ditadura? Oi? A China é uma ditadura? Então, eu acho que... Sim, é uma ditadura. Lá, Pode aconteceu assim. recentemente no negócio das Covids, desse lockdown infinito que eles estavam sofrendo, o povo chinês chegou no seu limite e saiu... E fizeram manifestações. Gigantescas, pedindo por democracia, inclusive, né? Mas aí você tem que ver se os líderes dessas mas manifestações, onde eles estão. E se eles Tudo estão bem, mas a maioria da população não foi morta. Não é a maioria da assim, população. Por exemplo, quando aconteceu recentemente manifestações em Cuba pela abertura do regime, as lideranças elas foram presas. Né? Aqui na ditadura militar, durante o nosso período ditatorial, a gente não podia fazer uma manifestação gigantesca contra a junta militar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Tem não sei quantas pessoas presas agora, na Papuda. Veja... Velhinhos. Mas aí a gente vai entrar na timeline que o Renan vai falar. Pera, o que eu estou dizendo... Mas, Monark, não adianta você fazer um apelo meramente emocional. Eu falar, a Dilma ela estava lutando contra a ditadura. Você tá comentando, se você protestar numa ditadura, você é preso. Os caras foram presos por protestar. Não, eles não foram protestar. O Monark. Teve muita gente que pegou Monark, eu protestei, minha vida inteira eu não fui preso. Porque você levanta um cartaz, você faz uma faixa, você grita no megafone. Você fala daquele cara que pôs fogo em si mesmo? Que pôs fogo em si mesmo na praça contra o Alexandre de Moraes e acabou morrendo. Eu vi. Você acha que esse cara é só maluco? Não, ele não eu tá acho vendo que nada, não, nada eu tá acho que esse acontecendo, cara uma ele foi democracia. levado a uma atitude extrema e radical por um discurso muito perverso. Não que é só discurso. Não, mas é um discurso muito perverso. Foi um cara que se matou. Não é tão perverso assim, é um discurso bem real às vezes. Foi um cara que se matou, que se imolou, que ele jogou fogo nele próprio. Foi um cara que jogou fogo nele próprio. É uma ditadura do judiciário, Ricardo. Meu irmão. É claro que não é. Nem todas as ditaduras são iguais. Você tem vários. Então você acha que o Brasil vive uma ditadura comandada pelo judiciário? Quem comanda de fato a ditadura não é o judiciário. Então, mas o judiciário ele toma decisões apenas em todos os aspectos? Como é que funciona a ditadura do judiciário? A questão da ditadura judiciária é porque... Quem dá base? Porque o Alexandre de Moraes... Sabe por que é o argumento que é uma ditadura? Porque a partir do momento que o ministro do Supremo pode ignorar uma parte da Constituição, dar uma ordem ilegal, e essa ordem ilegal ser acatada, todo o conceito de democracia se esvai a partir desse ato. Então você acha que um abuso cara, de um... Se acaba a democracia. Lógico que não. Não existe democracia onde existe um cara que tem a capacidade de, por cima da lei, ignorar a Carta Magna, o que ele deveria proteger, tomar uma decisão ilegal, ela ser acatada e ele ainda ser aplaudido como herói. Desculpa, gente, isso não é uma democracia. Isso é uma ditadura. Vamos lá. É uma ditadura. Quando o cara tem o poder supremo sobre as instituições. Você acha que... Monark, pera. Olha, quando você ignora a Constituição e passa censura prévia, que é proibida, quando você manda prender um parlamentar que tem imunidade... Monark, olha só. Não, é que não dá pra ignorar essas coisas. Mas é que eu sei que não dá pra ignorar. Você tá fazendo um discurso... Ninguém acha que tá tudo bem. Agora, assim, que a gente tá numa democracia. O fato de você estar numa... Não, o fato de você estar numa democracia, e uma democracia que tem participação popular, e que, Monark, o debate público no Brasil existe. O debate público no Brasil existe. É completamente censurado. Não é completamente censurado, Monark. Cadê o perdi o MBL faz mas você olha só, Monark. E faz críticas duríssimas ao PT todo santo dia. É que o problema não é o PT, cara. O problema, mas a gente faz o PT não é o inimigo. A gente faz o sistema. A gente mexe com interesses corporativos diretos da estrutura do Ministério Público, da estrutura do STF. A gente mexe direto com essas oligarquias. O Kim votou projeto para acabar com decisão monocrática. O Kim tocou esse projeto lá na Câmara dos Deputados em 2019, que o Bolsonaro depois, obviamente, derrubou, e que atendia, que assim, ia frontalmente contra os interesses do STF. Mas boa parte das ações deles não é nada, mas foi uma ação efetiva que a gente tocou, que não era ficar pulando e gritando em rede social e falando, eu estou aqui a favor da liberdade, estou aqui a favor da... E não era nada disso. Mas pera, isso Monark, não significa que a gente não Monark, tá... mas pera. Não, pera um pouquinho, Monark, mas pera. Deixa eu terminar o raciocínio. Que você vocês mas você não deixa eu terminar o raciocínio, Monark. Mas é que, eu não tô, é que você tá colocando um argumento meu que não é meu. Não, mas você também tá colocando um argumento nosso que não é nosso. Você tá falando o seguinte. Pujante, eu falei que há uma democracia que é pujante. Ela tem defeitos, porque ela é uma democracia disfuncional. Então o seu conceito de democracia pujante é totalmente diferente do meu. Não é, assim, ela pode ser pujante e disfuncional, porque ela é viva. Ela não é uma democracia.
Mas, Monark, olha só, o Brasil é um dos países que tem uns debates públicos mais vivos e quentes do mundo. O Brasil é um dos que debate. Então, ela é pujante porque o debate público existe. Ela é disfuncional porque tem compra de voto. Ela é disfuncional porque o sistema é fechado, você não consegue abrir partidos políticos. Ela é disfuncional porque agentes políticos, do PT ao Bolsonaro, fazem uso dessa mesma estrutura para tocar projetos pessoais, personalistas, corruptos e patrimonialistas de controle de poder. Ela é disfuncional porque os agentes políticos tomam decisões que não tem nada a ver com as propostas que eles vendem. Ela é disfuncional porque existe uma relação promíscua entre agentes econômicos, agentes midiáticos e os agentes políticos. Ela é disfuncional porque a população vende o voto. Ué, mas ela é disfuncional, mas ela continua sendo uma democracia disfuncional. Nós não o que o Ricardo está querendo dizer, que é o seguinte... É uma oligarquia. Não é, mas não, ela é... Opa, eu concordo com você que tem uma participação... Nós temos eleições, nós temos instituições democráticas, nós temos oposição... Instituições que passam por cima da Constituição. Não é de fachada, cara. Em 2018 ganhou o presidente mais outsider que surgiu nos últimos anos no mundo, que foi o Jair Bolsonaro. E ele ganhou e ele assumiu. Isso aconteceu neste país. Depois de mais de 10 anos de governo do PT, aconteceu neste país um processo jurídico-político estritamente democrático e como solução democrática de um problema do Brasil, que levou à queda de uma presidente, que era Dilma Rousseff, e ela caiu. Isso aconteceu no nosso país. Numa ditadura, meu amigo, o que nós teríamos? Nós teríamos um ditador que governa de forma vitalícia, ou que governa há várias décadas, ou uma junta militar. Isso é uma ditadura. Portanto, você olha os governos que foram derrubados nas revoluções islâmicas, elas eram ditaduras. Então, Hosni Mubarak, ele estava lá 40 anos governando aquele negócio. O cara governa, se tem uma oposição, ele prende os opositores, ele manda fuzilar os opositores, e é assim. Partido Comunista Chinês governa desde 1949 e agora tem um sujeito, que é o Xi Jinping, que ele é vitalício. O presidente vitalício, ele fica lá. Até quando o Alexandre de Moraes vai ficar no STF? O que eu estou falando é que existem diferenças em relação a uma democracia. São ditaduras diferentes. Não é. São ditaduras diferentes. Você está percebendo que o Alexandre de Moraes é um ditador do Brasil. O Alexandre de Moraes não é um ditador desse país. Ele não é um ditador, Monark. Ele não é porque ele não dita as regras de tudo. Primeiro, ele dita as regras de tudo. Não dita as regras de tudo. Ele não tem o exército na mão dele. Quando você ignora as decisões econômicas, as decisões econômicas que ele toma... Quem que deu esse poder pra ele? O Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro deu esse poder pra ele. Foi o Bolsonaro. Por incrível que pareça. Não, eu entendo que ele pode ter ajudado a criar o contexto onde ele adquirir esse poder foi possível. Mas agora, o Alexandre de Moraes só tem esse poder porque ele é apoiado por gente muito mais poderosa do que ele. Posso pedir uma coisa pra você, Monark? Claro. Lógico, não quero te interromper. É que assim, você não deixou a gente completar. Que esse assunto, ele é cheio de nuance. E eu não gosto de num tipo de discussão em que assim... é uma ditadura, é só uma ditadura. Porque o Alexandre de Moraes fez isso, é uma ditadura. Assim, é que assim, é uma... Tudo tem nuances. O Brasil nunca teve uma democracia plena, até porque nenhum país teve uma democracia plena em sua história. E se eu levantar elementos que você mesmo colocou, eu posso falar que não existe democracia em nenhum lugar no mundo. O BlackRock... Não, porque, por exemplo, decisões fora da Constituição, ocorrem em diversas democracias. A todo tempo. Não são democracias. A gente aprendeu de chamar a ditadura de democracia. Tudo bem, Monark. Mas então, você está tendo uma... Você está estabelecendo um critério que é o seguinte. Qualquer problema na democracia, qualquer decisão que fira o ordenamento jurídico, exorbite uma prerrogativa constitucional e tal, automaticamente faz com que este país seja jogado... Por uma ditadura. Na qualificação de ditadura. É óbvio que isso é exagerado. Mas não é isso que eu tô falando. Sabe por quê? Vou te argumentar o porquê. O argumento que foi o seguinte. O Alexandre de Moraes exorbitou em relação à Constituição, logo nós estamos na ditadura. Então, uma coisa é um juiz... Você fez essa implicação aí. Com certeza. Agora eu vou dar a qualificação do meu argumento. Uma coisa é um juiz... numa cidade pequena, tomar uma decisão que não está na lei, e aí vem lá a procuradoria, vê que fez errado, pune o cara, ok. A democracia não acabou só porque um juiz não seguiu a lei. Ok, concordo. Outra coisa é você pegar o ministro do Supremo interpretando a Constituição da forma com que ele quiser, para perseguir os seus inimigos políticos, para manipular as eleições, que foi isso que o judiciário fez. Manipulou as eleições. Quando você começa a censurar todas as maiores mídias do seu inimigo político
de propósito, focado, para causar danos a ele durante a época de eleição, você tá manipulando as eleições. Então, Monark, perfeito. A realidade é essa, gente. Assim, vamos então destrinchar. Você estabeleceu o argumento, a gente vai destrinchar eu acho que a parte importante, assim, eu já vi você falando essas coisas antes. E eu não concordo porque isso parte de um reducionismo, de uma simplificação que não explica o problema. E esse é o problema. A gente não consegue sair do problema hoje porque você tem uma parte das pessoas falando isso que você falou. Eu já conversei com você sobre esse problema da oligarquia, já várias vezes, por WhatsApp mesmo. E eu sempre tento entrar na complexidade desse problema. Eu já vi o seu argumento, eu vejo o argumento dos bolsonaristas sobre isso. Vivemos uma ditadura tocada pelo Alexandre de Moraes, e eu vou tentar construir aqui o teu argumento. O Alexandre de Moraes é como se fosse um homem que foi conferido a ele um poder informal, que é legitimado por, vamos dizer, imprensa. Você concorda? Certos agentes políticos. Não, mas tem que ver elementos da oligarquia. Os outros ministros do Supremo, porque assim, para ele fazer o que ele faz, os outros ministros do Supremo têm que concordar. Há uma concordância tácita de um bloco de ministros do Supremo para que ele possa agir dessa maneira. Setores do Ministério Público têm que concordar, em grande medida. Parte da Polícia Federal. O Bolsonaro, por exemplo, interferiu na Polícia Federal e não gostaria que inúmeros delegados da Polícia Federal cumprissem não só investigações, como ordens de busca e apreensão. A gente sabe que isso aconteceu lá. Então, ele fez uma espécie de ele organizou um grupo e este grupo político conferiu a ele este poder especial. Ele organizou esse grupo? A gente vai chegar nessa discussão agora, mas assim, e isto coloca ele na posição de um ditador. Eu já discordo da gente fazer assim, essa extrapolação, porque ele não controla a tomada de políticas econômicas, política externa do Brasil. Ele não controla isso. Se ele quiser, ele controla. Ele não construiu a condição política para ele fazer isso sem ele perder pontos. Monark, não. Assim, ele não teria condições formais. Ele não consegue. Tirou um governador do poder. Ele não consegue fazer isso. Na canetada. Monark, pera, velho. Não adianta você pegar vários elementos e você vai jogando aqui. O que eu quero colocar é o seguinte... Mostrando o elemento de poder que ele fez. Ele não consegue montar a política de juros de um país. Entendeu? O governador, quando ele faz a retirada do cara, aquilo estava num contexto de um processo político histórico que dentro desse contexto jurídico torto que envolve o processo dele, e a gente vai chegar nisso, aquilo caiu no colo dele. Foi um movimento de xadrez que rolou com o Ibanez ao colocar o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tomou decisões muito estranhas. O Ibanez se colocou numa posição aqui, né, que o cavalinho do Bolsonaro o cavalinho do Alexandre de Moraes pegou. Só que o cavalinho não poderia pegar, né? Ele não tinha esse movimento. Calma, vamos lá, a gente vai chegar nisso aí. O fato é que ele se colocou numa posição em que o inquérito do Alexandre de Moraes viu que a sua mão poderia buscá-lo. O inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Tudo bem, você qualifique como quiser, porque isso é uma discussão longa. Tá? Mas assim, a gente não pode simplificar uma coisa que é complexa. Toda vez que a gente simplifica uma coisa que é complexa, a gente vai virar ou o pessoal na Globo News, democracia, vida SUS, que é um lado, que não vê os defeitos desse processo, ou do Bolsominion, isso aqui é liberdade. Então eu não caio no reducionismo. E o MBL é mal interpretado por muita gente que quer viver de simplificação, porque a nossa posição, ela entende as nuances porque a gente viveu esse processo histórico, porque a gente conhece praticamente todos esses agentes históricos, do bolsonarista à moça de máscara da Globo News. Então, nossa posição não é fácil. Então, assim, eu peço pra você, assim, vamos tentar interpretar, acho que a gente tem tempo hoje pra fazer isso. Fazer essa leitura histórica, pra você entender o seguinte, isto é ou não é uma ditadura, porque eu acho que isso é um reducionismo, falar, estamos vivendo uma ditadura, então, estamos numa ditadura, então se for amanhã fazer um protesto contra alguém, como é que vai funcionar? Porque a gente vai ter que enfrentar o Lula e o Alexandre de Moraes. Eu tenho medo de protestar hoje em dia. Fica um desafio agora, o Alexandre de Moraes está mandando um projeto que tem anuência do governo Lula, que está levando em conta é um projeto, acho que do Orlando Silva, sobre regulação das redes sociais. É de interesse direto dele. Ele já falou isso, o Felipe Neto já foi pra ONU, pra Unesco falar disso. Eu vi essa palhaçada. Nós vamos peitar isso aí. Que bom. Então, se nós vamos peitar... Mas não é sobre vocês. Mas não é sobre a gente. Mas assim, o fato de nós peitarmos, nós vamos fazer parte de um experimento. Nós vamos ser, então, porque nós sabemos jogar o jogo político também. A gente vai conversar com os oligarcas também. Vamos contar de todo mundo. Conversar do Nicolas ao oligarca. A gente vai ter que peitar todo mundo. Você viu que a Folha de São Paulo já soltou um editorial que não vai na linha pró esse projeto. Então tem um game aí sendo jogado. Vamos jogar o game. Vamos atrás das Big Techs. O MBL gosta de jogar esse game. Ora, se o MBL for um agente-chave para enfrentar eles, nós vamos sofrer consequências disso. Outro exemplo, eu vou te dar um exemplo mais claro. O MBL foi, e você vai entrevistar inclusive o outro cara essa semana, que é o Gustavo Gayer, que também atua nisso. E eu até, assim, não gosto do cara, já tá com a gente pra caramba, mas
Ele, de fato, trabalhou na questão da eleição para o Senado, que envolvia o Rodrigo Pacheco. Era de interesse direto do Alexandre de Moraes, inclusive ele ligou para os senadores que ganhasse o Rodrigo Pacheco, e não o Rogério Marinho. Nós fizemos campanha para o Rogério Marinho. E campanha ostensiva. Não, eu achei ótimo, inclusive. A gente virou, quer dizer, supostamente virou vários votos que depois traíram o voto popular. Virou porque não é até a oligarquia que vira voto mais pra caralho, né? A gente fez todo esse trabalho e a gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente não tá atrás das grades. Ah, claro, mas é que vocês vocês estão fora da mira. E outra... Mas não é fora da mira. Não, mas vocês já sofreram. Mas vocês já sofreram. Vocês já se fuderam. Vocês já foram atacados e quase foram destruídos. Nessa campanha contra a eleição do Pacheco lá, presidente do Senado, a gente não estava fora da mira. Nós fomos a instituição que mais fez campanha contra o interesse direto do Alexandre de Moraes, direto que ele ligou, consubstanciado que ele ligou nas pessoas para botar o Pacheco lá. Veja só, e nós estamos aqui. Nós não estamos na cadeia. Cara, a gente não tem nem eu tô na cadeia, se for por esse argumento. Não, eu sei, mas isso é relevante para conceituar o que é ditadura e o que não é. Senão a gente cria reducionismo, Monark. A gente não pode criar reducionismo. E eu não quero falar igual Gabriela Prioli. Ai, sabe, Monark, cadê os dados? Eu não quero ser Gabriela Prioli. Eu entendo a tua vibe. Só que eu não posso reduzir, porque toda vez que eu reduzir, eu me fudi. Entendi, mas vocês entendem que quando eu chamo de ditadura, existem vários degradês de possíveis assim como democracia também. Assim como democracia também. Eu acho que a gente é uma democracia disfuncional. E eu acho que a gente é uma democracia... uma ditadura disfuncional. Não, a gente é uma ditadura incompleta. A gente é isso. uma democracia incompleta. Mas eu acho que a gente é muito mais para uma democracia, dado que você tem alternância de poder... Essa discussão é só por semântica. Eu não sei se ela realmente tem algum efeito prático. Não é semântica. Eu acho que tem um efeito prático na mente das pessoas. Nas mentes, eu acho que elas precisam perceber que elas vivem uma ditadura, então. Se for por isso... O camarada que você citou o exemplo, ele não teria posto fogo no próprio corpo se ele não achasse que não só a gente vive numa ditadura, que a gente vive na tirania mais sinistra que já se viu. O cara se matou por conta disso. Isso é muito grave. Então, tem que saber o que eu estou dizendo é, assumir certas crenças é algo muito forte, muito perigoso e tem implicações. Assumir certas classificações, a mesmíssima coisa. Se você acha... Não é relevante. Se você acha que você está na ditadura, o meio, por exemplo, de você derrubar uma ditadura é através de uma revolução popular, de uma insurgência civil, de uma derrubada na força e por aí vai. É assim que se derrubam ditaduras. Você não simplesmente, vamos aqui eleger uma outra pessoa para substituir o ditador. O ditador nunca é. Então tudo isso implica, e aí vem a timeline que ele vai fazer, tudo isso implica em ter uma certa leitura da condição, de como operar em relação ao sistema. Por exemplo, você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.